Você já percebeu como algumas pessoas parecem atrair o sucesso com facilidade, enquanto outras, por mais que se esforcem, permanecem presas no mesmo lugar? Não é sorte. E também não é coincidência. É a lei da atração em ação, operando silenciosa e precisamente, como uma força invisível moldando cada detalhe da sua realidade. Mas aqui está o segredo que quase ninguém te conta. Pensamento positivo não é o suficiente. Acredite ou não, pensar positivamente é apenas arranhar a superfície de algo muito mais profundo, algo que poucos realmente entendem. A maioria das pessoas tenta mudar os resultados sem mudar a causa. É como tentar mudar o reflexo de um espelho sem alterar a imagem à sua frente. E é precisamente por isso que, apesar de todo o esforço, estudo e boas intenções, elas continuam atraindo as mesmas situações, os mesmos problemas e o mesmo ciclo de escassez. Quero te mostrar como quebrar esse ciclo agora mesmo. A verdadeira mudança começa no nível mais profundo da mente, muito além do que você percebe conscientemente. Você pode ter os melhores planos, as melhores intenções e até trabalhar mais duro do que qualquer outra pessoa. Mas se o seu subconsciente estiver programado para a escassez, ele vai te sabotar. É quase imperceptível, mas acontece constantemente. É aquela voz interior que diz: "Isso é muito difícil para mim", ou "Essas coisas só acontecem com outras pessoas". Essa voz não vem da lógica. Ela vem de uma programação enraizada em você antes mesmo de você saber o que estava acontecendo. Ela dita as decisões que você toma, as oportunidades que você ignora e os limites que você aceita inconscientemente para a sua vida. Eu aprendi isso da maneira mais difícil. Houve um tempo em que eu trabalhava como bombeiro em Toronto. Meu salário era baixo, minhas dívidas altas, e a sensação de estar preso era constante. Eu achava que aquilo era meu destino, que o sucesso era reservado para aqueles que tinham sorte, um diploma ou conexões poderosas. A verdade é que eu vivia preso em um paradigma, um modelo mental que me fazia acreditar que a pobreza era normal e a riqueza era para os outros. Eu não percebia que minha mente era como um imã, e tudo o que eu atraía para minha vida era um reflexo direto do que eu acreditava sobre mim mesmo. Um dia, tudo começou a mudar quando um homem me entregou um livro. Pense e enriqueça. Ele me olhou nos olhos e disse: "Se você fizer exatamente o que está escrito aqui, sua vida vai mudar." Naquele momento, eu não sabia no que acreditar. Eu estava quebrado, sem esperança e à deriva, mas estava disposto a tentar qualquer coisa que me tirasse daquele ciclo. Comecei a aplicar o que o livro ensinava, mesmo sem entender completamente. E foi então que percebi algo extraordinário. A transformação não começou no mundo ao meu redor, mas dentro de mim. Comecei a pensar diferente. Pela primeira vez comecei a me imaginar rico, confiante, bem-sucedido. Parecia uma loucura no início. Eu não tinha nada para provar isso. Mas enquanto eu nutria essas imagens com emoção e convicção, algo começou a mudar. Não externamente, mas internamente. Meus pensamentos ficaram mais claros, minhas decisões mais ousadas, e as oportunidades começaram a surgir. Era como se o mundo estivesse respondendo a um novo comando. E estava, porque o mundo não responde ao que você quer. Ele responde a quem você é. E quem você é determinado pelo que está programado no seu subconsciente. Veja bem, é fácil acreditar que para mudar sua vida, você precisa mudar de emprego, de relacionamento ou de onde mora. Mas tudo isso é um efeito, não a causa. A causa reside dentro da sua mente. Mudar o exterior sem mudar o interior é como tentar corrigir o reflexo em um espelho sem tocar na pessoa que está na frente dele. E é por isso que tantas pessoas permanecem presas nos mesmos padrões, mesmo quando fazem um esforço, mesmo quando dizem que estão tentando. Elas estão lutando contra uma força invisível que vive dentro delas, um sistema de crenças que dita o que é possível e o que não é. Pense em quantas vezes você decidiu mudar. Você prometeu a si mesmo que recomeçaria, que desta vez seria diferente. Mas, de alguma forma, as coisas acabaram voltando a ser como eram antes. E isso não acontece por falta de força de vontade.
Acontece porque a força de vontade é consciente, mas o paradigma é subconsciente. É como tentar mover uma montanha empurrando-a com os dedos. Até que a imagem que você tem de si mesmo mude, nada mais mudará. Lembro-me da primeira vez que percebi o poder que eu carregava dentro de mim. Eu estava sentado à mesa, cercado por contas e dívidas, e decidi imaginar uma nova realidade. Fechei os olhos e me vi liderando uma empresa próspera, ajudando pessoas e vivendo em abundância. Naquele momento, algo clicou dentro de mim. Percebi que poderia criar qualquer coisa se pudesse vê-la claramente em minha mente. Eu não sabia como isso aconteceria, mas decidi acreditar. E foi essa decisão que começou a mover peças que eu nem sabia que existiam. As pessoas pensam que o sucesso vem do esforço, mas o esforço é meramente uma consequência da crença. Quando você acredita profundamente em algo, seu comportamento se alinha automaticamente. Você age diferente, fala diferente, escolhe diferente. O universo inteiro responde a isso. Mas quando você duvida, quando lá no fundo você acredita que não é capaz, o universo também responde, mas com resistência, obstáculos e escassez. A maioria das pessoas não entende que a mente subconsciente não tem senso de humor. Ela não diferencia o que é real do que é imaginado. Ela simplesmente aceita o que você repete com emoção. E é por isso que, se você constantemente diz, eu não consigo fazer, eu não sou capaz, ou é muito difícil, ela transforma essas palavras em sua realidade. O subconsciente é como um solo fértil. Ele não questiona o que você planta. Se você planta escassez, colhe limitação. Se você planta abundância, colhe oportunidades. Quando comecei a reprogramar minha mente, coisas que pareciam impossíveis começaram a acontecer. Abri uma empresa de limpeza sem saber nada sobre negócios. Em um ano, ela me rendeu mais de $100 mil. Mas o mais incrível não foi o dinheiro. Foi o entendimento de que eu tinha poder sobre minha realidade. Eu, o mesmo homem que um dia acreditou que nunca teria sucesso, estava provando a mim mesmo que a mente cria tudo. Você pode fazer o mesmo. Tudo o que você precisa é reconhecer que o que te impede não é o mundo, mas o paradigma que você carrega. No momento em que você decide mudar a imagem que tem de si mesmo, o universo começa a se reorganizar para corresponder a essa nova versão. E o mais poderoso de tudo é que isso não depende de sorte, conexões ou circunstâncias. Depende apenas de uma decisão, a decisão de se reprogramar. Porque a verdadeira riqueza não começa no seu bolso, ela começa na sua mente. Você vive de acordo com seu paradigma e a maioria das pessoas nem sabe o que isso significa. Um paradigma é como um sistema operacional invisível instalado na sua mente. Ele é composto por crenças, hábitos, memórias e emoções repetidas tantas vezes que se tornaram automáticas. É esse conjunto de programas mentais que determina o que você acredita ser possível, quanto dinheiro você ganha, como você se relaciona com os outros, como você reage aos desafios e até como você se vê na vida. E o mais curioso é que você não escolheu conscientemente a maior parte disso. Essas ideias foram absorvidas desde a infância, vindas da família, escola, sociedade e experiências, e hoje elas controlam mais de 95% de tudo o que você faz, sente e pensa. Pense em quantas vezes você prometeu mudar. Você jurou que pararia de procrastinar, economizaria dinheiro, comeria melhor, cuidaria de si mesmo. E por um tempo, você realmente conseguiu. Mas então, quase sem perceber, você reverteu para os velhos padrões. É como se algo mais forte que sua vontade consciente o puxasse de volta. E é exatamente isso que acontece. Seu paradigma age como um ímã invisível, sempre te trazendo de volta ao campo vibracional ao qual você está acostumado. Ele não está interessado no que você quer. Ele está meramente comprometido em manter o que é familiar. Você já percebeu como algumas pessoas crescem em famílias onde todos acreditam que dinheiro é difícil de conseguir e passam a vida inteira repetindo o mesmo destino financeiro dos pais? Isso não é coincidência. É uma herança mental.
O paradigma é transmitido como um código genético emocional e até que você o identifique e reprograme, ele continuará a gerar os mesmos resultados. Foi o que percebi quando comecei a estudar o poder da mente. Entendi que minha vida não era um reflexo da minha capacidade, mas da minha programação. Eu era controlado por crenças que me diziam que eu não era bom o suficiente, que o sucesso era para poucos, que pessoas comuns deveriam se contentar com pouco. E o mais perigoso é que eu nem sabia que acreditava nisso. Essas ideias operam silenciosamente. Elas determinam o tipo de pessoas que você atrai, os empregos que você aceita, os limites que você impõe a si mesmo. O paradigma até dita o que você percebe como uma oportunidade. Duas pessoas podem olhar para a mesma situação e ver coisas completamente diferentes. Uma vê um obstáculo, a outra vê uma chance. A diferença não está na situação, está no programa mental. O paradigma da escassez vê problemas. O paradigma da abundância vê possibilidades. Lembro-me de quando comecei a perceber o quanto eu estava escravizado pelo meu próprio paradigma. Eu costumava dizer que queria ganhar mais dinheiro, mas lá no fundo, toda vez que pensava nisso, uma voz interior sussurrava: você não é qualificado o suficiente. Você não terminou a escola. Quem é você para ganhar tanto? E enquanto eu alimentava essa voz, nada mudava. O universo respondia ao que eu realmente acreditava, não ao que eu dizia querer. Porque a lei da atração não responde às suas palavras, ela responde à sua vibração. E sua vibração é gerada pelo seu paradigma. Veja bem, não importa o quanto de esforço você coloque, o quão duro você trabalhe, o quanto você ore ou planeje. Se o seu paradigma é de limitação, tudo o que você fizer será filtrado por essa programação. É como tentar ver o nascer do sol através de uma vidraça suja. A luz está lá, mas a sujeira distorce a visão. E a sujeira aqui representa suas crenças inconscientes. É por isso que tantas pessoas vivem o mesmo ciclo. Começam um projeto com entusiasmo, sentem-se inspiradas, mas logo a motivação diminui, a dúvida se instala novamente, o medo domina e o padrão antigo reassume o controle. Você pode até pensar, mas se eu sei que acredito em algo negativo, por que não consigo simplesmente mudar? A resposta é simples e profunda. O paradigma é emocional, não lógico. Ele está enraizado em seu sistema nervoso, gravado em cada célula, e responde a padrões de sentimento, não a argumentos racionais. É por isso que você pode saber o que precisa fazer e ainda assim falhar em fazê-lo. Sua mente consciente entende, mas seu subconsciente não concorda. E é o subconsciente que detém o verdadeiro poder. Uma vez que compreendi isso, tudo mudou. Percebi que eu não era um fracasso, nem tive azar. Eu era apenas alguém programado para operar dentro de um determinado leque de resultados. E a boa notícia é que qualquer programa pode ser substituído. Mas primeiro, você precisa reconhecer o que está rodando dentro. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente acredito sobre dinheiro, amor, sucesso e merecimento? As respostas podem doer, mas são o primeiro passo para a liberdade. Vi pessoas brilhantes com talentos extraordinários, presas por paradigmas que sussurravam: você nunca vai conseguir. Elas não falharam por falta de capacidade, mas por falta de crença. E também vi pessoas simples, sem educação formal, transformarem completamente suas vidas apenas porque decidiram mudar sua programação mental. A diferença está em quem assume o controle do próprio sistema. Enquanto você não muda o programa muda você. Seu paradigma é como um piloto automático. Você pode segurar os controles por um tempo, mas se não reconfigurar o sistema, mais cedo ou mais tarde, ele o guiará de volta à rota original. E é por isso que tantas pessoas sentem que estão sempre voltando à estaca zero. A chave está em reeducar o subconsciente, através da repetição, emoção e visualização. Você precisa criar novas imagens mentais e sustentá-las com sentimento, até que se tornem uma segunda natureza. Quando decidi me libertar do meu velho paradigma, tudo começou a mudar. Não imediatamente, mas gradualmente. Oportunidades começaram a surgir,
As pessoas certas cruzaram o meu caminho e minha autoconfiança cresceu a cada passo. Eu não estava nadando contra a corrente, eu estava fluindo com ela. E é isso que acontece quando o novo paradigma se instala. O esforço deixa de ser uma luta e se torna expansão. Você não precisa ser um prisioneiro do que você aprendeu, nem refém do que você viveu. Seu paradigma pode ser reescrito, e quando isso acontece, tudo muda. Sua renda, seus relacionamentos, sua saúde, sua energia. O mundo ao seu redor começa a refletir a nova versão de você mesmo. A vida não é sobre tentar ser alguém diferente. É sobre lembrar quem você realmente é antes que o paradigma lhe dissesse o contrário. Porque o maior poder que existe é o poder de se libertar daquilo que um dia te ensinaram a acreditar que era impossível. Pense em quantas vezes você recebeu dinheiro inesperado e, sem entender como, ele desapareceu rapidamente. Talvez tenha sido um bônus no trabalho, um pagamento extra, um presente ou até mesmo um aumento. No início, você se sentiu animado, acreditando que agora tudo seria diferente. Mas em pouco tempo, seu saldo voltou ao mesmo, ou até a um nível inferior. Isso acontece com milhões de pessoas em todo o mundo, e não é má sorte ou má administração. É o paradigma financeiro agindo silenciosamente. A mente subconsciente, programada para a escassez, simplesmente não reconhece a abundância como natural. E tudo o que não reconhece, repele. Dinheiro é energia em movimento. Ele flui onde é bem-vindo e permanece onde há harmonia vibracional. Se no fundo ainda existe a crença de que dinheiro é difícil de conseguir, dinheiro é perigoso, ou pessoas com dinheiro mudam para pior, seu subconsciente criará maneiras de afastá-lo de você. Às vezes isso acontece através de gastos impulsivos, decisões ruins ou até mesmo oportunidades que você nem percebe. Você já notou como algumas pessoas parecem atrair situações em que precisam gastar tudo o que têm? O carro quebra, a geladeira estraga, uma emergência surge. Não é coincidência. É o subconsciente restaurando o equilíbrio para o nível financeiro que considera seguro. Eu vivi essa experiência. Quando comecei a ganhar mais dinheiro com meu primeiro negócio, uma empresa de limpeza, senti algo que nunca havia sentido antes. Desconforto. Sim, desconforto. Era como se aquele dinheiro não fosse meu, como se eu não tivesse o direito de tê-lo. E, sem perceber, comecei a fazer de tudo para me livrar dele. Gastei dinheiro em coisas desnecessárias, ajudei pessoas que nem pediram, doei mais do que podia e, no final, me vi de volta ao ponto de partida, sem nada. Eu não entendi na época, mas era meu subconsciente tentando me devolver ao que considerava normal. O problema não era o dinheiro, era a autoimagem que eu mantinha. O dinheiro só permanece onde há uma estrutura mental compatível com ele. É como tentar colocar 1 litro de água em um copo de 200 mililitros. O excesso transborda. Da mesma forma, se sua mente está preparada para sobreviver, mas não para prosperar, o excesso sempre escapará de alguma forma. E é por isso que a maioria dos ganhadores de loteria acaba novamente sem dinheiro em menos de 5 anos. Eles receberam uma realidade que seu subconsciente não estava preparado para sustentar. Internamente, eles mantinham o mesmo paradigma de escassez, o mesmo medo de perder, a mesma crença de que não mereciam tanto. E o universo simplesmente ajustou o cenário externo para corresponder ao padrão interno. A mente subconsciente age como um termostato financeiro. Assim como um ar-condicionado ajusta automaticamente a temperatura do ambiente, seu subconsciente ajusta sua realidade financeira para o nível que considera confortável. Se você excede esse limite, inconscientemente cria situações para retornar ao ponto de partida. O mesmo acontece ao contrário. Se você está ganhando menos do que acredita merecer, você encontra maneiras de aumentar sua renda até retornar ao nível mental onde se sente seguro. O segredo está em elevar esse ponto de equilíbrio, e isso só acontece quando você muda sua percepção sobre dinheiro e seu próprio valor. Pense nas crenças que você carrega desde a infância. Quantas vezes você ouviu frases como "dinheiro não traz felicidade", "dinheiro é sujo",
ou pessoas ricas são gananciosas. Cada uma dessas ideias, repetida milhares de vezes, se torna um comando em seu subconsciente, e ele obedece sem questionar. Você pode dizer que quer prosperar, mas se no fundo você acredita que o dinheiro afasta as pessoas, você sabotará toda a oportunidade de crescimento para manter o amor e a aceitação dos outros. É por isso que tantas pessoas inconscientemente associam riqueza à solidão, culpa ou vergonha. Elas querem dinheiro, mas vibram com rejeição. E o universo, obediente, responde à vibração, não às palavras. Abundância não é apenas uma questão de quantidade, é uma questão de frequência. Dinheiro é neutro, ele apenas amplifica o que já existe dentro de você. Se há medo, ele amplifica o medo. Se há confiança, ele amplifica a confiança. Portanto, antes de buscar ganhar mais, você precisa aprender a se sentir confortável com o que já tem. A verdadeira prosperidade começa quando você para de temer a abundância e começa a aceitá-la como parte natural da sua existência. A neurociência confirma que o cérebro humano constrói familiaridade através da repetição. Se você cresceu em um ambiente de escassez, seu sistema nervoso associa desconforto à fartura e segurança à falta. Isso explica por que tantas pessoas sentem ansiedade quando começam a alcançar o sucesso. Elas simplesmente não estão acostumadas com essa sensação. É por isso que a reprogramação mental exige repetição e emoção. Você precisa ensinar seu cérebro a se sentir seguro na abundância, a criar novas conexões que associam dinheiro à liberdade, contribuição e alegria, em vez de culpa ou medo. Comece observando como você se sente quando recebe dinheiro. Você fica ansioso, sente culpa, ou imediatamente pensa em quão pouco restará? Isso revela o nível vibracional em que você opera. A partir daí, pratique um novo padrão. Quando o dinheiro chegar, mesmo que seja uma pequena quantia, sinta gratidão genuína. Agradeça-o como se fosse pura abundância. Use-o com consciência, sem medo, sem pressa. Quanto mais você sentir que é natural receber e manter dinheiro, mais o universo trará situações que confirmam essa crença. Aprendi que a verdadeira prosperidade não se trata de adquirir dinheiro. Trata-se de se tornar o tipo de pessoa que sabe lidar com ele, que vibra em harmonia com ele. Dinheiro é apenas um espelho do seu estado interior. Quando você muda sua autoimagem, a maneira como o dinheiro se comporta ao seu redor também muda. Ele deixa de ser uma fonte de estresse e se torna um aliado, um fluxo constante de energia que se move para dentro e para fora com equilíbrio. Dinheiro não transforma as pessoas, ele apenas revela quem elas são por dentro. Portanto, se você deseja uma vida próspera, não comece correndo atrás do dinheiro, comece correndo atrás da consciência. Transforme sua mente em um porto seguro para a abundância residir. Uma vez que seu subconsciente esteja alinhado com a riqueza, ele deixará de ser algo que você persegue e se tornará algo que você atrai naturalmente. Oprah Winfrey é um dos exemplos mais poderosos de como a mente pode transformar completamente a realidade. Ela nasceu em uma pequena cidade no Mississippi, em meio à pobreza extrema, e enfrentou situações que emocionalmente destruiriam qualquer um. Ela foi rejeitada, sofreu abuso, foi humilhada, e por muito tempo lhe disseram que ela nunca teria uma chance na vida. As estatísticas declaravam que seu destino era o fracasso, mas dentro dela, algo que nenhuma quantidade de dor podia extinguir, persistia. Uma voz suave que sussurrava dia após dia: "Você nasceu para algo maior." Essa convicção silenciosa, nutrida mesmo em meio ao caos, provou ser o ponto de virada que mudou tudo. A maioria das pessoas olha para histórias como a de Oprah e pensa que foi sorte, destino ou talento. Mas não foi nada disso. Foi consciência. Ela entendeu, talvez sem saber o nome na época, o princípio fundamental da lei da atração. Você não atrai o que quer, você atrai o que você é. Mesmo quando tudo ao seu redor sugeria o contrário, Oprah mantinha uma imagem mental diferente. Ela não via pobreza, via propósito. Ela não via limitações, via possibilidades. Enquanto o mundo a rejeitava,
Ela se escolhia todos os dias. E é exatamente isso que faz toda a diferença. O universo não responde às opiniões dos outros sobre você. Ele responde à vibração que você emite sobre si mesmo. Gosto de lembrar que as pessoas não se tornam grandes porque o mundo as favorece. Elas se tornam grandes porque decidem não aceitar a versão limitada que o mundo lhes apresenta. Oprah escolheu não ser um produto de suas circunstâncias, mas sim a criadora delas. Ela começou de onde estava, com o que tinha, e manteve sua visão viva em sua mente. A visão de inspirar, de comunicar, de transformar vidas. E essa imagem se tornou tão poderosa que começou a atrair oportunidades, pessoas, mentores, recursos. Tudo o que ela precisava para manifestar o que já existia dentro dela. Porque é assim que funciona. O mundo exterior sempre se ajusta ao mundo interior. Essa história me lembra do poder que reside em cada um de nós quando escolhemos alimentar a visão em vez da dúvida. Quando comecei minha jornada, eu também não tinha nada além de uma ideia. Eu trabalhava como bombeiro, sem formação, sem contatos e com muitas dívidas. Mas no fundo havia um sentimento persistente de que eu podia alcançar mais. Eu não sabia como, mas me recusava a aceitar que minha realidade era definitiva. E foi esse sentimento, essa visão interna de abundância e propósito, que me impulsionou a mudar. O que Oprah fez, e o que qualquer um pode fazer, foi usar o poder da imaginação para criar uma nova frequência de vida. Você pode estar em qualquer lugar agora, lutando contra dívidas, preso em um emprego que odeia, em um relacionamento limitante ou simplesmente cansado de tentar. Mas nada disso define o que está por vir. O que define é a imagem que você mantém viva em sua mente. E o que a maioria das pessoas não entende é que o universo não responde à sua situação atual. Ele responde à frequência emocional que você mantém. Se você decidir conscientemente nutrir uma visão de vitória, crescimento e abundância, mesmo que ainda não haja nenhuma evidência disso, a vida começa a se reorganizar para corresponder a essa nova vibração. A transformação de Oprah não aconteceu da noite para o dia. Houve rejeições, fracassos, lágrimas e, em muitos momentos, solidão. Mas o que manteve tudo em movimento foi a decisão de continuar acreditando, mesmo sem garantias. É isso que separa aqueles que manifestam resultados extraordinários daqueles que desistem no meio do caminho. A maioria das pessoas só acredita no que pode ver. Mas aqueles que entendem a lei da atração sabem que é o oposto. Você precisa ver internamente para que o externo se manifeste. O que você sente com convicção cria sua realidade. Há algo fascinante em sua história, algo que reflete uma lei universal. Oprah não mudou o mundo para se tornar bem-sucedida. Ela mudou a si mesma e o mundo reagiu. Quando você se transforma internamente, tudo ao seu redor muda. As pessoas o percebem de forma diferente. Oportunidades surgem, caminhos se abrem. Não é coincidência, é coerência vibracional. E esse mesmo poder está dentro de você agora. Imagine o que aconteceria se, a partir de hoje, você parasse de focar na escassez e começasse a se concentrar no que deseja experimentar. Imagine se, em vez de perguntar por que as coisas não funcionam para mim, você começasse a perguntar como posso me alinhar com o que eu quero. Essa simples mudança de foco pode alterar completamente sua vida. Foi o que Oprah fez. Foi o que eu fiz. E é o que milhares de pessoas fazem todos os dias, muitas vezes sem perceber que estão aplicando naturalmente a lei da atração. A ciência moderna, além disso, está provando isso. O cérebro humano não diferencia o que é real do que é intensamente imaginado. Quando você visualiza algo com emoção, você ativa as mesmas áreas cerebrais envolvidas na experiência real. Isso cria novas vias neurais, novas possibilidades e, com o tempo, novos comportamentos. É assim que a mudança acontece, de dentro para fora. Quando Oprah começou a se ver como uma mulher influente, mesmo sem ter influência alguma, ela estava criando novas conexões mentais, novas emoções e uma nova frequência. O universo respondeu trazendo situações que correspondiam a essa imagem.
Isso não é misticismo, é física. Tudo vibra e vibra em níveis específicos. Você atrai o que está em ressonância com seu campo emocional. Então, olhe para dentro. Que imagem você tem mantido de si mesmo? Você se vê como limitado ou capaz, inseguro ou confiante? Essa imagem é o projeto do seu destino. E assim como Oprah, você pode mudá-la agora. O segredo é persistir na nova visão, mesmo quando o mundo ainda não a reconheceu. Porque quando seu eu interior se transforma, é apenas uma questão de tempo até que o exterior siga o mesmo caminho. A mente humana é uma máquina extraordinária, mas também é seletiva. Ela não registra tudo o que acontece ao seu redor. Ela escolhe o que quer perceber. E é aí que reside o segredo. Dentro do seu cérebro existe um sistema chamado sistema de ativação reticular. Ele age como um filtro que separa o que é relevante do que é irrelevante, baseado unicamente no que você acredita, no que foca e no que sente intensamente. Isso significa que a realidade que você percebe é meramente um reflexo do que sua mente decidiu que é importante. Se no fundo você acredita que o dinheiro é difícil de conseguir, que as oportunidades são raras ou que a vida é injusta, seu cérebro literalmente apaga as chances que poderiam mudar tudo. Ele não faz isso para puni-lo, mas para protegê-lo. O cérebro é projetado para confirmar suas crenças, não para contradizê-las. Ele busca coerência entre o que você acredita e o que você vê. Portanto, se você repete diariamente, "Não há trabalho para mim, ninguém me valoriza e as coisas nunca dão certo", seu sistema de ativação reticular se ajusta e começa a lhe mostrar apenas situações que validam essas ideias. Você pode estar cercado de oportunidades, mas seu filtro mental faz com que você passe direto por elas, como se não existissem. Pense em quantas vezes você comprou um carro novo ou desejou um modelo específico e, de repente, começou a ver aquele carro em todo lugar. Eles sempre estiveram lá, mas só agora seu cérebro começou a reconhecê-los. O mesmo acontece com o dinheiro, com os relacionamentos e com o sucesso. Quando você muda seu foco, você também muda o que percebe. É simples, mas poderoso. O que você acredita, você percebe. O que você percebe, você experimenta. E o que você experimenta se torna sua realidade. A maioria das pessoas vive como se seu filtro estivesse preso na escassez. Elas veem apenas problemas, contas, dificuldades. E quanto mais elas se concentram nisso, mais seu cérebro se esforça para encontrar provas de que estão certas. É um ciclo vicioso. O foco cria a percepção reforça a crença, e a crença cria mais da mesma realidade. É por isso que mudar sua vida começa mudando seu foco. Você precisa começar a prestar atenção no que quer, não no que teme. Lembro-me de quando comecei a estudar esse princípio. Naquela época, eu estava com dívidas. O dinheiro mal cobria o básico, e eu passava meus dias preocupado tentando descobrir como sair daquela situação. Tudo o que eu via ao meu redor eram sinais de falta. Cada conta que chegava parecia um lembrete de que eu não estava bem. Até que percebi que o problema não era a falta de dinheiro, mas o foco na falta. Decidi mudar meu ponto de atenção. Comecei a procurar todos os dias por sinais de prosperidade, mesmo os pequenos. Um pagamento inesperado, um novo cliente, uma ideia que parecia promissora. E algo surpreendente aconteceu. Quanto mais eu focava na abundância, mais ela aparecia. Era como se eu tivesse mudado as lentes pelas quais via o mundo. Isso não é mágica, é neurociência. O sistema de ativação reticular é alimentado pela repetição emocional. Em outras palavras, quanto mais você pensa e sente algo, mais seu cérebro entende que aquilo é importante e precisa ser reforçado. Se você acorda todos os dias sentindo ansiedade, seu cérebro começa a priorizar tudo o que desencadeia a ansiedade. Se você começa seu dia com gratidão e entusiasmo, ele começa a lhe mostrar razões para se sentir grato e entusiasmado. O mundo não muda. O que muda é o filtro que você usa para interpretá-lo. Há um estudo conduzido na Universidade de Stanford que mostra que o cérebro humano
processa cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo, mas nós só conseguimos perceber conscientemente cerca de 40. Isso significa que, a cada segundo, você ignora quase tudo o que acontece ao seu redor. Então, o que determina qual informação entra em sua consciência? Suas crenças, seu foco, a vibração emocional que você mantém. É por isso que pessoas com uma mentalidade próspera veem oportunidades em lugares onde outros veem apenas crise. Elas não são mais inteligentes, elas simplesmente têm filtros diferentes. Pense em alguém que você conhece que sempre parece ter sorte. Aquela pessoa que está sempre no lugar certo na hora certa. A verdade é que não é sorte, é percepção. Elas treinaram seus cérebros para ver o que a maioria das pessoas ignora. O sucesso não é apenas sobre esforço extremo, é sobre alinhar sua percepção. Você não atrai o que deseja. Em vez disso, você começa a notar o que já está disponível para você assim que se alinha com a frequência certa. A chave para mudar esse filtro reside em 3 passos simples: repetição, emoção e intenção. Primeiro, repita mentalmente o tipo de realidade que você quer viver. Não mecanicamente, mas com sentimento verdadeiro. Em seguida, sinta de verdade como se já fosse real. Seu cérebro só responde ao que tem peso emocional. Por fim, haja com intenção, buscando ativamente sinais que confirmem essa nova crença. No início, o filtro antigo vai resistir. Ele tentará te convencer de que nada mudou. Mas se você persistir, o sistema começará a se ajustar. E o que antes parecia impossível começará a se manifestar diante dos seus olhos. Hoje, posso dizer com convicção total: o mundo sempre refletiu o que eu acreditava. Quando eu acreditava na escassez, via escassez em todo lugar. Quando comecei a acreditar na abundância, a vida me mostrou exatamente isso. E a mesma lei se aplica a você. O que você escolhe ver será o que você vai viver. O universo não é seletivo, seu cérebro é. É por isso que, se você quer uma vida diferente, pare de tentar mudar o mundo, mude o que você vê nele. Tudo o que você precisa já está aqui, apenas esperando seu foco para permitir que você o veja. Se o que estou te dizendo até agora faz sentido, se de alguma forma você sente algo despertando dentro de você, então este é o momento de agir. Quero que você faça uma pausa por um instante. Respire fundo e clique em curtir neste vídeo. Não apenas como um gesto simbólico, mas como um ato de compromisso com o seu próprio crescimento. E se você ainda não se inscreveu, assine o canal agora, porque o que vem a seguir vai te ajudar a entender o verdadeiro poder de transformar sua vida de dentro da sua mente. Agora pense comigo. Quantas vezes você começou algo cheio de energia e motivação apenas para desistir no meio do caminho? Quantas vezes você teve uma ideia, um projeto, um sonho e por algum motivo adiou tudo para depois? Isso acontece porque a maioria das pessoas vive de forma reativa, não consciente. Elas não percebem que cada escolha, cada pensamento e até cada emoção são sinais sendo enviados para o universo. E o universo, como um eco, simplesmente responde. Então, quando você hesita, o universo hesita com você. Quando você duvida, ele te dá motivos para duvidar. Mas quando você decide com convicção, tudo começa a se mover a seu favor. Eu aprendi que o segredo não está em esperar para se sentir pronto, mas em agir mesmo sem garantia. A energia da ação é uma das forças mais poderosas da lei da atração, porque ela comunica ao universo que você confia. Quando você age, mesmo diante do medo, você está dizendo: eu acredito. E o universo sempre responde à fé em movimento. As pessoas geralmente pensam que precisam ter confiança para começar, mas é o oposto. Você começa para desenvolver confiança. A clareza vem com o movimento, e o movimento vem da decisão. Lembro-me perfeitamente da primeira vez que precisei dar um salto de fé. Quando comecei minha empresa de limpeza, eu não tinha experiência nem equipe e mal sabia como gerenciar um negócio. A única coisa que eu tinha era uma crença, que eu podia fazer aquilo funcionar. Eu não esperei pelo momento perfeito, não esperei saber tudo. Eu simplesmente comecei.
E foi precisamente ao agir que as oportunidades começaram a surgir. Clientes apareceram, pessoas começaram a me ajudar e em pouco tempo, aquele pequeno negócio me rendeu mais de $100 mil no primeiro ano. Tudo porque eu decidi agir, mesmo sem saber o que viria a seguir. Você precisa entender que o universo não recompensa o pensamento. Ele recompensa o movimento. O pensamento positivo é o começo, mas é a ação que materializa. Você pode ter o melhor plano do mundo, mas sem atitude nada muda. O medo e a dúvida são sinais de que você está saindo da sua zona de conforto. E isso é bom. Significa que você está expandindo. O problema é que muitas pessoas interpretam esse desconforto como um aviso para parar, quando na realidade é apenas a prova de que você está no caminho certo. E há algo muito importante nisso. Quando você começa a agir em direção ao que deseja, mesmo com pequenos passos, a energia muda. É como se o universo dissesse: agora ele está pronto, e começasse a alinhar as peças. Mas enquanto você apenas pensa e espera, tudo permanece parado. Porque a energia da espera atrai mais espera. A energia da ação atrai resultados. Então, se você está absorvendo essas ideias até agora, se você sente que isso faz sentido, quero te propor um desafio. Escolha uma área da sua vida onde você tem adiado uma decisão. Pode ser mudar de carreira, começar um projeto, investir em algo novo, ou simplesmente mudar um hábito. E hoje, agora mesmo, dê um passo concreto. Pode ser um telefonema, uma mensagem, uma anotação, qualquer ação que mostre ao universo que você está comprometido. E observe o que acontece nos próximos dias. A grande maioria das pessoas nunca percebe que a vida está sempre respondendo à sua energia dominante. Quando você começa a agir, as coincidências aumentam, portas se abrem e as pessoas certas começam a aparecer. Não é um milagre, é alinhamento. Porque o universo é movimento, e tudo o que está em movimento atrai mais movimento. Sua vida começa a mudar quando você muda o que faz com o que aprende. E se você chegou até aqui, é porque uma parte de você já sabe que está pronto para isso. Então, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Clique em curtir, compartilhe essa energia com o universo e fique comigo, porque a partir de agora, vamos mergulhar ainda mais fundo no que realmente faz a lei da atração funcionar. Jim Carrey entendeu algo que a maioria das pessoas passa a vida toda tentando entender. Antes de se tornar um dos maiores nomes do cinema mundial, ele era apenas um jovem com poucos recursos, mas com uma visão clara e inabalável de quem ele queria ser. Ele não apenas desejava o sucesso, ele o vivia mentalmente, muito antes de qualquer evidência física aparecer. Em 1985, ele escreveu para si mesmo um cheque de $10 milhões e definiu a data de vencimento para 5 anos à frente. Então ele guardou aquele cheque na carteira e o olhava todos os dias como um lembrete do que estava criando em sua mente. Naquela época, ele vivia em um carro, enfrentava rejeições e não tinha garantia de que aquilo daria certo. Mas havia algo dentro dele que dizia: é apenas uma questão de tempo. E foi exatamente isso que aconteceu. 5 anos depois, ele recebeu o primeiro grande contrato de sua carreira, no valor de $10 milhões, para o filme Debbie em Lloyd. Isso não foi coincidência. Foi uma demonstração perfeita de como o universo responde à vibração de alguém que realmente acredita. Jim Carrey não apenas escreveu aquele cheque como um gesto simbólico, ele estava programando sua própria mente para aceitar a abundância como algo natural. Ele visualizou, sentiu e agiu em total coerência com o futuro que queria viver. E é precisamente essa coerência entre pensamento, emoção e ação que faz a lei da atração funcionar. A maioria das pessoas vive em um estado de conflito interno. Elas dizem que querem prosperar, mas vibram na dúvida. Sonham com o sucesso, mas se veem pequenos. E o universo sempre responde à vibração mais forte, e quase sempre a vibração mais forte é a do medo. Quando você deseja algo, mas sente que é difícil ou distante, o que você está emitindo não é fé, é escassez.
É por isso que as pessoas acabam atraindo mais situações que confirmam o sentimento de falta. Jim Carrey fez o oposto. Ele não apenas pensou em 10 milhões de dólares. Ele se via recebendo, vivenciando e agradecendo por aquilo como se já fosse real. Lembro-me de quando comecei a aplicar esse princípio na minha própria vida. Depois de ler Pense e Enriqueça, comecei a imaginar uma versão completamente diferente de mim. Eu me via viajando pelo mundo, fazendo palestras, ajudando pessoas a transformar suas vidas e vivendo em abundância. Na época, essa imagem parecia absurda. Eu não tinha dinheiro, nenhuma educação formal, nem qualquer motivo para acreditar que fosse possível. Mas eu decidi agir como se fosse inevitável. Escrevi metas detalhadas, falei delas com emoção e convicção e visualizei cada detalhe. As luzes do palco, o som dos aplausos, o sentimento de propósito. E quanto mais eu fazia isso, mais real se tornava. O que poucas pessoas entendem é que a visualização não é apenas uma ferramenta motivacional. É um processo de reprogramação mental. Quando você visualiza com emoção, o cérebro não diferencia o que é real do que é imaginado. Ele começa a criar novas conexões neurais que reforçam aquele cenário como verdade. É como se você estivesse instalando um novo software dentro da sua mente. E quando esse novo programa se torna dominante, suas ações, decisões e percepções automaticamente começam a se alinhar com ele. Foi isso que Jim Carrey fez. Ele repetiu o futuro que queria ver até que seu subconsciente o aceitou como sua nova realidade. O grande erro que a maioria das pessoas comete é desistir cedo demais. Elas visualizam por alguns dias, depois olham ao redor e dizem: não está funcionando. Mas o universo não responde à pressa, ele responde à constância. Jim Carrey manteve aquela visão por 5 anos, mesmo sem qualquer indício de progresso. Essa persistência é o que cria o alinhamento vibracional. É o que faz o invisível se tornar visível. Há um detalhe que torna essa história ainda mais poderosa. Quando o pai de Jim Carrey faleceu, ele colocou o cheque no caixão como um símbolo de gratidão e fé. Ele entendeu que tudo o que conquistou foi o resultado da crença inabalável que ele decidiu cultivar, mesmo quando ninguém mais acreditava. E isso é algo que todos podemos aplicar. Não importa o tamanho do seu sonho, o princípio é o mesmo. A mente cria primeiro, o mundo material apenas reflete. Costumo dizer que o universo é como um espelho. Ele não te mostra o que você quer ver, ele reflete o que você é. Se você duvida, ele reflete dúvida. Se você acredita, ele reflete possibilidades. Tudo o que você precisa fazer é escolher qual imagem você deseja ver refletida. E essa imagem precisa ser sustentada com emoção, não com esperança vazia, mas com certeza. Imagine se todos os dias você visualizasse seu objetivo com a mesma intensidade com que sente seus medos. Imagine se você infundisse seu coração com a energia da gratidão, como se o que você deseja já tivesse se concretizado. É exatamente isso que muda tudo, porque o universo não responde a palavras, ele responde à vibração. Jim Carrey não teve vantagem, nem apoio, nada além de sua própria fé. E isso foi o suficiente, porque fé não é esperar que algo aconteça, é saber que já aconteceu em outro nível e simplesmente permitir que se manifeste no tempo certo. Você pode fazer o mesmo agora. Escolha um objetivo, qualquer objetivo, e viva como se ele já fizesse parte da sua realidade. Sinta a alegria, a leveza e a gratidão por tê-lo alcançado. A cada dia, nutra essa emoção até que ela se torne sua segunda natureza. Quando isso acontecer, você não precisará correr atrás dos seus sonhos. Eles começarão a correr atrás de você. Mike Tyson é um exemplo vivo de como o sucesso externo não tem poder quando o mundo interno está em desordem. Ele possuía talento natural, uma força impressionante e uma determinação que o impulsionou ao topo do mundo. Aos 20 anos, ele se tornou o campeão mundial de boxe peso pesado mais jovem da história. Ele era admirado, temido e um milionário. Ele ganhava dezenas de milhões de dólares por luta, acumulando uma fortuna que ultrapassava centenas de milhões de dólares. Mas ainda assim,
por dentro havia um vazio. Ele nunca reprogramou sua mente para sustentar o sucesso que alcançou. Ele permaneceu preso no mesmo paradigma de destruição e escassez que o havia acompanhado desde a infância. E como toda lei do universo é precisa, o exterior acabou refletindo o interior. A mente de Tyson era um campo de batalha muito mais intenso do que qualquer ringue em que ele já pisou. Ele foi condicionado desde cedo a lutar, não apenas pela sobrevivência física, mas emocionalmente. Ele cresceu em meio à violência, rejeição e pobreza. Essas experiências gravaram em seu subconsciente a crença de que o mundo era um lugar hostil e que ele precisava atacar antes de ser atacado. Mesmo quando dinheiro, poder e fama chegaram, essa programação permaneceu, e o subconsciente sempre vence. A destruição começou de dentro para fora. Gastos absurdos, relacionamentos turbulentos, vícios e decisões impulsivas começaram a corroer o império que ele havia construído. Em pouco tempo, o homem que um dia havia ganhado mais de 300 milhões de dólares declarou falência. Este não é um caso isolado. É um reflexo do que acontece com qualquer pessoa que busca mudar o exterior sem transformar o interior. Porque a mente é como um termostato. Não importa o quanto você aumente a temperatura do sucesso, ela sempre se ajustará de volta ao nível com o qual está familiarizada. Tyson não perdeu sua fortuna por falta de oportunidades. Ele a perdeu porque seu padrão mental não estava pronto para sustentar aquele nível de abundância. E enquanto o paradigma da escassez dominar, o universo responde com perdas, crises e autossabotagem. Eu vi esse mesmo padrão em tantas pessoas ao longo da minha vida. Indivíduos talentosos com dons incríveis que alcançam algo e depois rapidamente perdem tudo. O problema nunca é sorte, trabalho duro ou destino, é a falta de harmonia interna. Até que a mente seja reprogramada, todo sucesso será temporário. Tyson era um lutador extraordinário, mas dentro dele havia uma batalha que ele nunca venceu. A luta contra seus próprios pensamentos. Lembro-me de uma época em que, mesmo começando a prosperar, eu vivia com medo de perder tudo. Era como se a cada conquista, algo dentro de mim sussurrasse: isso é bom demais para durar. E aquele sentimento, aquela vibração de medo, começou a criar situações que validavam exatamente isso. Clientes desapareciam, oportunidades estagnaram, e o dinheiro parecia escorrer pelos meus dedos. Foi então que percebi que o universo não falha. Ele apenas reflete o que eu vibro. E naquele momento, eu estava vibrando insegurança. Mike Tyson nunca entendeu que a verdadeira força não está nos músculos, mas na mente. O corpo segue o comando da mente, e a vida segue o comando das crenças. Quando a crença é destrutiva, o resultado não poderia ser diferente. Ele atraiu situações que refletiam o caos interno, e não importa o quanto ele tentasse recomeçar, o mesmo padrão se repetia, até que ele decidiu olhar para dentro. Foi somente quando ele começou a buscar o autoconhecimento que sua vida começou a encontrar equilíbrio. Isso mostra uma verdade inegável. Você não atrai o que quer, você atrai o que você é. Tyson queria paz, mas ele vibrava raiva. Ele queria estabilidade, mas ele emanava medo. E o universo, como um espelho, devolvia exatamente o que ele emitia. Todos nós temos um pouco disso dentro de nós. Esse conflito entre o que desejamos conscientemente e o que acreditamos inconscientemente. Enquanto esse desalinhamento existir, haverá sofrimento. A mente é como um campo fértil. Se você planta medo, você colherá caos. Se você planta autoconfiança e abundância, você colherá prosperidade. Mike Tyson provou que talento sem consciência é como um barco sem leme. Ele pode flutuar por um tempo, mas inevitavelmente se perde. Abundância sem preparação mental se torna um fardo, porque o subconsciente busca constantemente equilibrar a energia. E se a mente acredita que não merece, ela encontrará uma maneira de perder o que ganhou. Portanto, o verdadeiro sucesso nunca é apenas material, é espiritual. Ele nasce de dentro, da harmonia entre quem você é e o que você acredita que merece. Dinheiro, reconhecimento, aplausos.
Tudo isso é uma consequência natural de uma mente alinhada com a abundância. Quando você se torna mental e emocionalmente estável, o universo entende que você está pronto para sustentar mais. Mike Tyson é uma lição viva de que o poder que te leva ao topo não é o mesmo poder que te mantém lá. O que te mantém lá é a consciência. E essa consciência só nasce quando você decide reprogramar as velhas crenças que te limitam. Tyson teve tudo, perdeu tudo, e só começou a se redescobrir quando aprendeu que o inimigo nunca esteve fora. Ele sempre esteve dentro. O verdadeiro ringue é a mente, e é lá que a vitória ou a derrota são decididas muito antes de qualquer luta começar. Você não atrai o que quer, você atrai o que você é. Esta é uma das verdades mais simples e, no entanto, mais profundas que já aprendi. Porque a maioria das pessoas acredita que a lei da atração se resume a desejar intensamente algo, visualizá-lo e esperar que o universo traga o resultado. Mas o universo não responde ao desejo. Ele responde à identidade. Ele responde à vibração que você sustenta, à frequência emocional que domina seus pensamentos e às crenças que moldam como você se vê. Você pode repetir, eu quero ser rico 1000 vezes, mas se no fundo você sente que não é digno disso, que o dinheiro é perigoso ou que não te pertence, a energia que você está emitindo é de escassez. E o universo sempre espelha o que você emite, não o que você diz. É como tentar sintonizar uma estação de música clássica enquanto se está em uma frequência de rádio de notícias. Não importa o quanto você gire o dial, o conteúdo só muda quando a frequência muda. Por muito tempo, eu vivi com exatamente esse conflito. Eu dizia que queria prosperar, mas dentro de mim havia um sentimento de culpa e limitação. Quando comecei a ganhar mais de $5.000 por mês com minha empresa de limpeza, eu não soube lidar com aquilo. Era um valor impensável para alguém que pouco tempo antes ganhava quase nada. E sem perceber, comecei a sabotar meu próprio sucesso. Gastei desnecessariamente, doei mais do que podia, e em poucos meses me vi de volta à estaca zero. A verdade é que o problema nunca foi o dinheiro. Era minha autoimagem interna. Eu ainda me via como o mesmo homem de antes, lutando, sobrevivendo, tentando. Eu havia mudado o resultado, mas não a identidade. E é exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas lutam, se esforçam, fazem cursos, estudam, mas continuam a viver os mesmos padrões. Porque a mente não opera a partir da vontade consciente. Ela opera a partir da autoimagem subconsciente. A imagem que você tem de si mesmo é o limite do seu destino. Se você se vê como pequeno, não importa o que o mundo diga, você agirá, decidirá e se sentirá como alguém pequeno. E isso cria um ciclo que reforça a mesma realidade. Eu vi isso acontecer milhares de vezes. Pessoas talentosas com potencial extraordinário que não conseguem romper a barreira de sua própria crença. Elas dizem que querem crescer, mas a voz interna sussurra: isso é demais para você. Você não está pronto. Você não é o tipo de pessoa que alcança isso. Essa voz, mesmo silenciosa, tem mais poder do que qualquer força externa. E enquanto ela dominar, nada realmente muda. A mente subconsciente é extremamente literal. Ela não entende metáforas, ela simplesmente obedece. Quando você pensa, sente e diz que algo não é para você, ela registra isso como um comando. E a partir daí, ela começa a ajustar todos os seus comportamentos para garantir que esse comando seja cumprido. É por isso que muitas pessoas repetem os mesmos erros financeiros, os mesmos padrões de relacionamento, os mesmos resultados profissionais. Elas estão presas em um roteiro que foi escrito há muito tempo, talvez na infância, talvez em experiências passadas traumáticas. Quando percebi isso, tudo começou a mudar. Decidi reescrever o roteiro. Comecei a afirmar diariamente: eu mereço prosperar. Eu sou digno de abundância. Eu sou o criador da minha realidade. No início, parecia uma mentira. Minha velha mente rejeitava essas palavras como se dissesse: quem você pensa que é? Mas com o tempo, algo começou a se transformar. Eu não estava apenas dizendo:
eu estava sentindo. E quando o sentimento muda, a vibração muda. Quando sua vibração muda, o universo responde. Você precisa entender que culpa, dúvida e medo são vibrações tão poderosas quanto fé, confiança e amor. A diferença é que um cria resistência, enquanto o outro gera fluxo. Escassez é uma frequência que contrai. Abundância é uma frequência que expande. Então pergunte-se, o que você sente quando pensa em riqueza, amor ou sucesso? Se você sente ansiedade, dúvida ou culpa, tudo bem. Isso apenas mostra que um paradigma antigo está agindo dentro de você, e ele pode ser reprogramado. A neurociência confirma que a mente humana é maleável. A cada novo pensamento consciente, repetido com emoção, novas conexões neurais são formadas. Isso significa que, biologicamente, é possível criar uma nova identidade mental. Mas esse processo exige persistência. Você não muda um padrão enraizado por anos em apenas uma semana. Leva repetição e sentimento. Você precisa viver a nova versão antes de vê-la no espelho. Comecei a me ver como próspero muito antes de o dinheiro realmente fluir consistentemente. Ajustei como falava, como caminhava, como me comportava. Tratei cada dólar que ganhava como um símbolo de expansão. E quando minha mente subconsciente começou a aceitar essa nova identidade, as portas se abriram. Fluxo financeiro, oportunidades, as pessoas certas, tudo começou a se alinhar. Não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei a frequência interna que governava a minha realidade. O erro mais comum é pensar que a transformação acontece de fora para dentro. Mas é sempre o contrário. O exterior simplesmente reflete o interior. Se você quer experimentar a abundância, comece a vibrar abundância. Se quer amor, vibre amor. Se quer paz, vibre paz. O universo não te dá o que você pede. Ele te dá o que você é emocionalmente capaz de sustentar. Costumo dizer que o verdadeiro bloqueio não é a falta de recursos, mas a falta de permissão interna. Você só manterá o que acredita merecer. E quando finalmente entender isso, perceberá que nada estava realmente faltando, apenas um novo nível de consciência, porque a realidade sempre foi e sempre será o espelho perfeito do que você acredita ser. Você já notou que as pessoas mais felizes parecem atrair oportunidades sem esforço? É como se o universo conspirasse a seu favor. Elas sorriem e tudo flui. Elas acreditam e as portas se abrem. Mas o que muitos não entendem é que isso não acontece por acaso. Há uma razão científica e espiritual para isso. Emoções como gratidão, alegria e amor têm frequências vibracionais muito mais altas do que o medo, a preocupação e a dúvida. E o universo responde a essas frequências como um espelho perfeito. Quanto maior a sua vibração, mais harmonia você atrai. A gratidão, em particular, é uma das energias mais poderosas que existem. É o estado de consciência que imediatamente te coloca em alinhamento com a abundância. Quando você é grato, mesmo sem um motivo aparente, você envia uma mensagem clara ao universo. Eu confio. Eu reconheço a abundância, mesmo antes de vê-la. E o universo responde, multiplicando o que você já tem. É como se estivesse dizendo, se você aprecia o que já existe, você está pronto para receber mais. Mas quando você se concentra no que falta, quando vive reclamando ou se comparando, você comunica escassez. E a escassez atrai mais escassez. Por anos, observei pessoas tentando mudar suas vidas com esforço e resistência, e percebi que nada funcionava até que mudassem sua vibração emocional. A diferença entre alguém que atrai prosperidade e alguém que vive em constante luta reside em como se sente, não no que faz. O primeiro age em sintonia com alegria e confiança, enquanto o segundo age por medo e dúvida. O comportamento pode até ser o mesmo, mas a energia por trás dele é completamente diferente. Quero te propor uma reflexão. Quantas vezes, ao acordar, você pensa primeiro no que está errado, nas contas a pagar, nos problemas, nas tarefas pendentes? Este simples hábito de começar o dia com preocupação define toda a sua frequência. O cérebro, ao identificar um estado emocional de ameaça,
ativa o sistema de sobrevivência. E o que é sobrevivência? É escassez. Você não pensa em crescer quando está em modo de sobrevivência. Você só pensa em se defender, se proteger, resistir. E enquanto vibra nesse estado, o universo entende que você ainda não está pronto para expandir. A verdadeira transformação começa quando você aprende a mudar seu estado emocional, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. É quando você decide que sentirá gratidão, mesmo que algo ainda esteja faltando. Quando percebe que não precisa esperar as circunstâncias mudarem para se sentir bem. É o contrário, você se sente bem primeiro e as circunstâncias mudam depois. É assim que a energia flui. Quero te dar um exemplo simples, mas muito poderoso. Certa vez, uma mulher me contou que estava procurando um emprego melhor por meses, mas nada acontecia. Ela se sentia frustrada, cansada e desanimada. Tudo o que fazia era enviar currículos, orar e esperar. Até que um dia, depois de ouvir um dos meus seminários, ela decidiu fazer algo diferente. Em vez de reclamar por não ter o emprego, ela começou a agradecer todos os dias como se já o tivesse. Ela era grata pelo novo escritório, pelo salário, pelos colegas, pelo ambiente. Sentia uma alegria genuína por algo que ainda não existia fisicamente. 3 semanas depois, ela foi chamada para uma posição para a qual nem se lembrava de ter se candidatado. E, o mais interessante, era exatamente como ela havia descrito em suas visualizações. A gratidão cria uma ponte entre o que você deseja e o que você está experimentando atualmente. Ela dissolve a resistência, apaga o medo e faz com que o universo se reorganize para corresponder à sua nova vibração. Você não precisa entender como, apenas sinta-o com sinceridade. Pratiquei isso muitas vezes em minha própria vida. Houve um período em que tudo parecia estar desmoronando. Negócios em crise, contas atrasadas e a sensação de que estava perdendo o controle. Foi nesse momento que decidi aplicar o que estava ensinando. Todos os dias, ao acordar, eu agradecia. Era grato por ainda estar vivo, pela minha saúde, por ter um teto sobre minha cabeça, por ter aprendido algo com cada desafio. Em pouco tempo, o fardo começou a desaparecer. As ideias voltaram, as oportunidades surgiram e a energia mudou completamente. E é isso que quero que você experimente agora. Eu te desafio a fazer um exercício simples, um que pode mudar completamente sua energia. Pelos próximos 7 dias, toda vez que você pensar em algo que te falta, imediatamente substitua por algo que você já tem e agradeça. Se você pensa, não tenho dinheiro suficiente, diga, mas tenho comida na minha mesa, tenho força para trabalhar, tenho inteligência para criar mais. Se você pensa, meu relacionamento é difícil, diga, sou grato por ter alguém que me ensina a crescer. Essa mudança de foco pode parecer pequena, mas ela altera completamente sua vibração. A física quântica já provou que a energia da gratidão altera o campo eletromagnético do corpo. Quando você sente gratidão, seu coração emite uma frequência coerente e seu cérebro começa a funcionar em harmonia com ela. Essa coerência entre mente e emoção cria uma assinatura energética que atrai experiências equivalentes. É por isso que, quando você se torna grato, o universo começa a conspirar a seu favor de maneiras que você não pode prever. A vida sempre responde à frequência que você escolhe sustentar. Quando você vibra na preocupação, você atrai mais motivos para se preocupar. Quando você vibra na gratidão, você atrai mais motivos para ser grato. Tudo o que você deseja já existe em potencial, apenas esperando que você sintonize a frequência certa para recebê-lo. E a gratidão é o caminho mais rápido para esse alinhamento. A partir de hoje, faça da gratidão seu primeiro pensamento ao acordar e o último antes de dormir. Não como um ritual vazio, mas como um estado de presença. Porque quando você sente gratidão genuína, mesmo pelo que ainda não aconteceu, o universo entende que você já o possui. E quem já possui não precisa lutar, apenas atrai. A verdade é que tudo o que você precisa para mudar sua realidade já está dentro de você.
O universo está sempre pronto para te dar mais, mas espera pelo momento em que sua energia se alinha com o que você deseja. E esse momento começa quando você decide, quando você conscientemente escolhe vibrar em gratidão, abundância e fé. A partir daí, coincidências se tornam respostas, e o que antes parecia impossível começa a parecer natural. Se esta mensagem ressoou com você de alguma forma, por favor, compartilhe este vídeo com alguém especial, alguém que possa precisar ouvir exatamente isso hoje. Às vezes, uma simples palavra é tudo o que é preciso para acender uma nova esperança na vida de alguém. Agradeço sinceramente por estar comigo até agora e quero que você saiba, o melhor ainda está por vir. Fique comigo, porque no próximo vídeo vamos nos aprofundar ainda mais nessa jornada de transformação. Te vejo lá.